realmente a ser difundida no dia 31 de dezembro. Nós estamos aí indo para quinto mês que estamos conhecendo esse novo vírus e a repercussão dele. Mas até onde se sabe, as gestantes que tiveram essa doença, elas não houve assim uma taxa maior do que a população de uma maneira geral. Mas a grande questão é que logo no pós-parto, algumas mulheres elas têm declinado, né? A sua condição clínica fica ruim e inclusive houveram alguns óbitos sucessivos aqui no Brasil de puérperas, que são mulheres que estão no pós-parto. Então, como a gravidez, de uma maneira geral, ela tem mudanças físicas, hormonais, circulatórias da mulher, se indica cautela. E essas gestantes entraram num grupo de risco porque no pós-parto pode haver um comprometimento. E aí, os experts da área, inclusive, orientam para que mulheres em idade fértil que estejam planejando engravidar aguardem um pouquinho mais para se ter resultados de estudos maiores e longínquos, porque outras cepas do corona não têm relação para malformação, por exemplo, congênita, né? Malformação fetal, ou algum outro problema congênito, né? Que é quando o bebê nasce, vindo do bebê, né? Mas, como esse é um vírus novo, nós não sabemos. Então, cautela, esperar um tempo ainda para que se possam vir novos estudos e realmente afastar a possibilidade de algum problema para o feto, para o neonato, tá? Então, as gestantes entraram como um grupo de risco por conta mais do puerpério do que da própria gestação. Quero só dar uma informação a mais sobre isso, que é dizer que algumas normas técnicas de assistência ao parto também mudaram. Então, se você está gestante ou se alguém na sua família está gestante, vale a pena dar uma lida e conhecer um pouco mais sobre isso. Porque, por exemplo, as mulheres, elas agora têm que escolher um único acompanhante e esse acompanhante ele deve ficar durante todo o trabalho de parto, durante todo o tempo, porque não deve haver rotatividade. Se a mulher ela vai receber uma máscara cirúrgica para estar entrando, né, dentro do hospital e o acompanhante também, mas assim que o bebê nascer, a indicação anterior era que ele fosse imediatamente colocado em contato com a mãe, mas agora a recomendação é que a mãe, assim que expulsar o bebê, possa se fazer uma limpeza na mãe, porque às vezes a mãe tosse, a mãe espirra, a mãe tem o suor, a saliva escorre. Então, como proteção para o neonato, a mãe faz uma limpeza e depois disso, sim, coloca o bebê junto dela, de preferência ela usando a máscara, naqueles primeiros momentos, ou se houver uma suspeita de infecção, ou se tiver confirmação, realmente é aí que deve usar máscara. Mas a amamentação está mantida, não há problema, deve amamentar, inclusive, é uma orientação, porque a amamentação é a primeira vacina do bebê, e o bebê ele nasce sem imunidade alguma, e é esse início da amamentação que vai fazer com que ele desenvolva uma imunidade. Então, eu falei que aí no hospital ela vai receber uma máscara cirúrgica, né, dentro do hospital, mas, de uma maneira geral, a população deve usar uma máscara de tecido com dupla face, que possa ser lavada, então tomar muito cuidado, porque, vou dar um exemplo, você foi fazer compras, por exemplo, manuseou ali os alimentos, não sabe o que está limpo e o que não está limpo. Digamos que em um determinado momento seu nariz coçou e você coça o nariz por fora, né, pela máscara. Ok, depois terminou as compras, vai para casa, lavou as mãos, tira a máscara sempre pelo cordão e tem que ter muito cuidado para não tocar mais nessa face externa, que foi a que você tocou, porque o vírus ele é transmitido muito facilmente. Então, tirou ali pelo cordão, dessa forma mesmo você já leva para a lavanderia para colocar na solução de hipoclorito, depois lavar com água e sabão, deixa secar e se puder ainda passa um ferro. Né? Então, essa é a orientação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a lavagem correta das máscaras. Lavar as mãos também deve ser um ato que não deve ser de 5 segundos, deve ser um ato demorado, né? Em média de 30 segundos para se lavar corretamente as mãos. Então, passar a água na mão completa, punho, antebraço,
ponta dos dedos, esfregar e lavar com água corrente. Se for usar o álcool em gel, porque não está em casa, não pode lavar as mãos, usar álcool em gel também na mão completa. Não é um pinguinho de álcool em gel, é um álcool em gel para que possa umidificar toda a mão e pelo menos a parte do punho. Tudo bem? Sobre tratamento, infelizmente nós não temos ainda um tratamento que seja consenso. Várias medicações estão sendo testadas, utilizadas, mas não há um consenso. Tem que ter muita prudência no uso, tá? Não deve se comprar medicações para possivelmente usar se tiver infecção, porque mortes aconteceram pelo mau uso também dessas medicações que estão sendo estudadas. Então ainda não se chegou a uma droga certa, nem uma posologia certa. Então cautela é o melhor nesse momento. Deixe o uso medicamentoso por prescrição do médico. E aí, gente, só falando um pouquinho sobre a solução de hipoclorito, né, para quem não tem um álcool e também algumas coisas. Por exemplo, eu falei sobre a questão do supermercado. Digamos que você chega em casa, não é indicado você colocar as coisas no armário, na geladeira. Você deve lavar o que puder lavar com água e sabão. Então, a batata, a banana, as mangas, o que der para lavar com água corrente, você vai lavar. O que não der para lavar, vai ter que passar com um pano. O álcool é 70, que não precisa ser em gel, pode ser o líquido mesmo, que já está facilmente encontrado, não tem mais problema em achar álcool 70. Ou a solução de hipoclorito. E a solução de hipoclorito não deve ser a água sanitária puramente como ela vem, ou não deve ser ao acaso a quantidade de água. A Organização Mundial de Saúde, o Conselho Federal de Química do Brasil, eles recomendam que a solução de hipoclorito ela deve ser a de 0,5%. Então, o que é isso? De 0,05%, desculpa. O que é isso? Vocês vão pegar 1 litro de água. Nesse 1 litro de água, vocês vão colocar 25 ml de hipoclorito a 2 ou 2,5%. Vocês têm que olhar o rótulo da água sanitária, ver a quantidade de hipoclorito. É 2 a 2,5%, então eu vou pegar 1 litro de água, 25 ml apenas de hipoclorito. Pode passar um pouquinho para mais, nunca para menos. Uma coisa que a gente pode medir é um copinho de chá desses descartáveis, ele tem 50 ml, a gente pode usar meio ou um pouquinho meio. Tá? Um pouquinho a mais não vai ter problema, mas não deve se usar água sanitária pura, porque não vai fazer efeito. Então essa é a solução para passar também com paninho em todos os alimentos, para passar no solado do sapato, por exemplo, porque também não se deve entrar em casa com sapato que veio da rua. E depois que passar essa solução nos alimentos, você deixa ali durante alguns minutinhos do lado de fora, 30 minutos, e depois guarda tudo, tá? Eu sei que é um trabalho exaustivo, porque a gente vai no supermercado, chega em casa, passa 3 horas limpando tudo, mas é necessário nesse momento, tá? E para finalizar, eu gostaria de falar de um assunto muito importante, que é a questão do preconceito e estigma que estamos vivendo em meio a tudo isso. Então, várias pessoas que têm tido a doença têm relatado que vem sofrendo preconceito por parte do seu ciclo social mesmo. E eu tenho notado, inclusive, o compartilhamento por redes sociais de fotos de pessoas que tiveram ou estão tendo a doença, o que é desnecessário e é sem cabimento nesse momento que vivemos. Já não basta um momento tão complicado como esse, aí vir com atitudes desumanas, não empáticas, não vai ajudar, só vai piorar as coisas. Uma outra coisa é que se o meu vizinho ele desenvolve a doença, ele vai ficar na casa dele isolado, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é o meu distanciamento, eu vou usar minha máscara, vou lavar minhas mãos. E pronto, se eu fizer a minha parte, eu vou estar me cuidando. Então, não há do que temer. E outra coisa, ele em breve vai estar com a cura clínica. E quando tiver com a cura clínica, não há problema algum, certo? Não vai estar transmitindo. Então, assim, vamos ter muito cuidado. Vamos ter cuidado, porque nós somos seres humanos, nós precisamos um dos outros. Nós estamos nos conectando virtualmente no momento, mas em breve estaremos juntos, nos abraçando, segurando as mãos uns dos outros, né? Como a gente gosta mesmo, de forma bem acalorada. Então não vamos deixar esse momento, que já é complicado, principalmente para quem vivencia a doença, para quem tem um ente querido que
vivencia a doença, e para os próprios profissionais de saúde que estão na linha de frente e que estão sofrendo preconceito, porque possivelmente tem a doença. Gente, você não tem como saber muitas vezes se você tem, nem eu tenho como saber se eu tenho. 80% da população não tem sintoma. Então, às vezes eu sou portadora do vírus, eu não tenho a doença, mas sou portadora do vírus e eu nem sei. Então vamos ser empáticos, tá bom? Vamos deixar o amor nos guiar, vamos deixar realmente a humanidade falar mais alto, tá ok? Um abraço e até a próxima.